3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Um abraço a você que nos assiste, a você que nos ouve através da Rádio Novo Tempo, através do podcast. É sim, nós estamos aí no seu aparelho de smartphone para você ouvir a gente quantas vezes quiser, onde e quando quiser também, tá bom? Basta você baixar aí o aplicativo de podcast no seu celular, caso seja Android, e digitar lá Contra a Cultura e assinar o nosso canal totalmente de graça, ou para iOS, né? O pessoal que tem iPhone aí, esse aplicativo já é nato aí no aparelho telefônico, e aí você pode só clicar, digitar Contra a Cultura, achar a gente aí, assinar o nosso canal e ouvir a gente aí da sua casa, enquanto você faz exercícios, enfim, aprender mais sobre a palavra de Deus, aprender mais sobre esse evangelho junto com a gente aqui no Contra a Cultura, beleza? Isaac Rezende, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bom, você, amigo ouvinte? Como é que vai? É isso aí, beijos pra todos. Acabou? Acabou, é isso. Você já vai embora? Até semana que vem. Maiara Costa. E aí, Bia? A menina que gosta de Campos do Jordão. Sim, gosto. Que gosta de parque de diversões. Muito, muito mesmo. Que estuda a palavra de Deus. Deveria estudar um pouco mais, né? Viaja o Brasil aí, levando a palavra de Deus. E dizendo que a galera gosta do Contra a Cultura. A galera curte o Contra a Cultura, passam, sim. Né? Da última vez eu estive em Santa Catarina, a galera lá acompanha. Acompanha. Sim. Se não acompanhar, vocês apelam do público. A gente apela muito fortemente pra isso. Então tá bom, segundo episódio dessa nossa temporada, nova temporada, Atos do Espírito. Estamos conversando e estudando sobre o livro de Atos. Sabe qual que é o título desse episódio? Chunta balava canto do sedemanto. Que é isso? Imagina. Que em português é o quê? Nada. Não significa nada o que você falou agora. Desfazendo Babel, né? Na nossa Babel. última temporada a gente falou bastante sobre Babilônia, né? A gente falou bastante sobre o reino Babel aí, que é essa bagunça, essa confusão. E essa temporada a gente está falando bastante agora já sobre o reino de Deus. E o nosso episódio Desfazendo Babel, como assim? Desfazendo esse reino? Seria isso? Também. Com certeza, porque como a gente falou no primeiro episódio, a ideia do evangelho de Cristo, né? A ideia da missão de Cristo, dos seus ensinos, é implantar o reino de Deus e dizer que o reino de Deus chegou, e agora ele está em franca expansão sobre os reinos de Babilônia e das trevas, né? E que Atos vai ser a descrição histórica de como essa missão e esse reino vai se expandir agora até os confins da terra, mas literalmente e figurativamente e balabacantamente, que em português também não quer dizer nada, né? Quer dizer que eles vão de fato pegar Babel mesmo, Babel lá de Gênesis no comecinho, e vão desfazer. A gente vai ver isso como daqui a pouco. Muito Fica bem. aí o teaser. Já. Vamos para o capítulo 2 do livro de Atos. Então, abra a sua Bíblia. E caso você não tenha a Bíblia porque está dirigindo aí, está fazendo exercício, presta atenção e depois chegue em casa ou pare um tempinho aí para ler o capítulo 2 de Atos, porque daí faz mais sentido o que a gente está discutindo aqui, e aí as coisas vão se acertando aí na sua cachola, na sua cabeça, né? Vamos lá, então. Nesse capítulo, os intertítulos aqui da minha Bíblia já revelam que nós vamos falar sobre a vinda do Espírito Santo, ou seja, o dia do Pentecostes. Isso. Vamos falar sobre a pregação de Pedro, né? O sermão de Pedro. E depois vai ter também um pedacinho que a gente vai falar sobre a conversão de pessoas ali na igreja primitiva, né? Os cristãos primitivos ali. Muito bem. Bora começar, então, pela Pentecostes, né? Vamos, que inclusive é o comecinho do primeiro verso, né? O que diz o primeiro verso? No dia de Pentecostes, Atos 2:1, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em um só lugar. Então, Maiara Costa. O que significa no dia de Pentecostes? Isso era um feriado? Isso era uma festa? O que estava pegando no dia do Pentecostes? O que era o dia do Pentecostes? Você quer, assim, a resposta seco ou floreada? Não, floreie para nós. Se você quiser falar em línguas... É melhor não. A palavra Pentecostes, ela é uma palavra de origem grega, né? Pentecosté, que significa 50 dias. 50, né? Significa 50. Né? 50. O número 50. É isso que significa... Não é tipo chamado? Não. Não? Vibração, movimento do espírito. Não. Vento. Apenas movimento. Apenas 50. Okay. E essa festa, né, para nós entendermos ela aqui no Novo Testamento, a gente precisa, né, ter o conhecimento pelo menos mínimo dela
como era no Antigo Testamento. Ela fazia parte de uma das sete festas, né, que Israel tinha. Isso está em Levítico 23, depois você pode ir até lá ler o que está lá. E essa festa era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. É uma festa que também é conhecida ou como Festa das Semanas ou Festa das Primícias. E o que é a Festa das Primícias, de forma bem resumida? É quando ali, depois da primeira colheita, os israelitas pegavam os primeiros frutos da colheita e ofereciam a Deus em louvor e adoração. Então agora, né, Lucas vai transportar o sentido dessa festa para o que estava acontecendo ali em Jerusalém. Muito bem. Bom, Então vamos lá. versículo 2. De repente veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Olha que interessante o que está acontecendo aqui. E aí a gente já responde o nosso título. Não vou ficar enrolando que nem no episódio anterior, não. Vamos voltar lá para Babel, de fato, a Torre de Babel. O que é o evento da Torre de Babel? O que acabou de acontecer antes da Torre de Babel? O dilúvio, certo? Então Deus ele deu um reset no mundo e refez a criação, digamos assim, né? Inclusive a linguagem do dilúvio ela é quase idêntica à descrição da criação, né? O ajuntamento das águas e aquela coisa, até não ter mais porção seca, e aquela coisa do espírito e tudo mais, depois desfaz de novo. A água desaparece, aparece porção seca, separa, os animais aparecem, a vegetação aparece. Reaparece a humanidade. É a recriação, basicamente, né? E aí Deus ele estabelece o seu arco, né? O arco-íris lá no céu, falando aliança, assim, ó, né? a salvação vem de mim. Essa é a base da aliança. Então, me procure, me adore, me tenha como seu soberano Senhor e Criador e anuncie isso para as outras nações. É isso aí. Confia em mim que eu não vou mais destruir vocês e eu sou a salvação de vocês. Aí no capítulo seguinte, o que a gente tem? A gente tem lá o ser humano virando e falando assim, olha, vamos construir uma torre, um monumento para exaltar o nosso nome. Como a gente viu, né, na temporada passada, essa é a essência do que Babilônia significa. A exaltação do próprio eu. Né? Então, Babilônia vai ser esse monumento de unificação da força humana em favor de si mesma. De impor sua própria salvação e falar assim, eu não vou depender de Deus para minha salvação, eu mesmo vou criar um jeito de me salvar. Por quê? Porque se eu tiver que depender de Deus, eu tenho que me submeter a Ele. E se eu arranjar um jeito de eu mesmo me salvar, eu não preciso prestar contas para ninguém. Assim como Eva e Adão fizeram lá no Éden. Eu vou ser, né, o ditador do bem e do mal. E aí Deus, para evitar que isso acontecesse, porque se o homem fizesse isso, o homem ia se destruir, certo? Deus, ele, por precaução, o que ele faz lá no Babel? Confunde a linguagem. As línguas. Então ali surgem 70 famílias, que vão virar 70 nações, cada uma falando o seu próprio idioma. Entendeu? Então qual que é o evento principal de Babel? O espalhamento das nações. Porque a ordem de Deus era para espalhar, não era para unificar tudo no lugar. Sim, A ideia de encher a terra. Né? Encher a terra. O ser humano o tempo todo quer fazer o quê? Centralizar. Né? Quer centralizar ali. Então Deus espalhou eles pela força. Centrifugou Todo mundo, né? E estabeleceu diversos idiomas para eles não se comunicarem mais e não ter mais essa coisa de se unificar. E aí lá o texto diz, eles falavam uma coisa e o outro entendia a outra. Confusão total. E Babel passou a se chamar, né, dentro da ideia, né? A confusão, a grande confusão, né? E o que está acontecendo aqui nos primeiros versos da coisa aqui? No verso 2 e 3, ele começa a dar algumas descrições, ó. Veio do céu, um som muito alto, como de um vento muito forte. E aí apareceu fogo, manifestação. Essas figuras de linguagem, para o judeu, elas são muito claras no Antigo Testamento. Né? O que é fogo e vento forte? É a manifestação de Deus no meio do povo. Na montanha, o fogo aparecendo, a coluna de fogo parava em cima do tabernáculo, mostrando que Deus estava ali presente. Né? Quando Deus fala do monte, eles falam assim, estamos escutando o quê? Vozes de trovão. Né? Então essas linguagens estão sendo muito claras aqui de que Deus agora está se manifestando novamente. Só que ele não se manifesta mais no monte. Ele não se manifesta mais no templo. Ele se manifesta em cada pessoa. O que Paulo vai dizer depois, o quê? Que vocês são templo do Espírito Santo, onde Deus se manifesta através de quem? A gente viu na semana passada. Através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele vai habitar cada um. Então aqui ele está dizendo, olha, o Espírito Santo, essas línguas de fogo é como se fossem pequenas colunas sobre cada tabernáculozinho que está sendo formado aqui. Legal. Para ir. E qual que é o efeito, Bianca? Então, no verso 4... da manifestação do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava.
É importante explicar por que o Espírito se manifestou assim, né? A gente já conversou aqui no episódio passado que uma missão foi dada aos discípulos. Que falar sobre o reino até os confins da terra. Era dar continuidade ao ministério de Cristo, só que agora sem a presença física de Jesus ali. Mas que eles não ficariam sozinhos, porque viria alguém como Jesus para ficar com eles, e esse alguém é o Espírito Santo, né? Essa missão que eles tinham que levar, eu comentei na semana passada que ela está descrita em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 44, que o texto diz assim: a seguir, disse-lhes Jesus, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, portanto, permaneçam na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Então, esse start dessa missão seria dado em Jerusalém. E as nações precisariam saber dessa mensagem de remissão dos pecados. E não é por coincidência que está acontecendo em Jerusalém uma festa e as nações estão ali concentradas em Jerusalém. Então, por que o Espírito Santo se manifesta dessa forma? Porque existe uma barreira linguística, comunicacional, muito forte entre os discípulos e as nações. Que começou lá em Babel. Né? Que começou lá em Babel e agora isso vai pesar. Porque agora eles vão ter que comunicar uma mensagem. Como é que a gente anuncia uma mensagem pra gente que não entende a nossa língua? Exatamente. Então o Espírito Santo resolveu esse problema, essa barreira linguística que havia entre ele, os discípulos e as nações que estavam ali. E é sobre isso que a gente vai continuar lendo aí. Então, segue aí do verso 5. Bom, então aqui a gente viu que eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. E agora, então assim, essas línguas são o quê? É chupa bala house? Como ela faz sua mídia no murmúrio de cai? Né? Bala 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 de manto, né? Essas coisas. Será que é isso que eles estão falando lá? Então, eles estão falando em outros idiomas. De acordo com o que o Espírito Santo fala. Ou seja, esses idiomas eram entendidos. Será que é isso? Vamos lá, então. Segue a leitura. Verso 5. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Versículo 6. Quando ouviram os sons, é isso? Viviam em Jerusalém. Ah, tá, tudo bem. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Então, qual que é a expressão-chave aqui desse verso? Ouviam em seu próprio idioma. Lê o verso 8. E, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Opa, qual a ênfase Eles aí de novo? exclamavam, né? Nosso próprio idioma. Verso 11. O verso 11 diz, aqui na minha Bíblia, cretenses... A minha leitura é ótima. Cretenses. Porque, na verdade, assim, antes não, mas sabe por quê? Porque começou o 11 aqui na minha Bíblia começa com um parêntese, entendeu? Não, mas é isso mesmo. Então, só qual que é o contexto aqui? Versos 9, 10 e 11, porque você leu lá no verso 8, que ele fala... Não, no verso 5, judeus de todas as nações. Isso. Vindo de todas as nações. Aqui no versos 9 a 11, ele vai falar da Frígia, da Panfilha, do Egito, Líbia, Cirene, Capadócia, Judéia, as nações que estavam reunidas ali. Ele judeus, fala, prosélitos, cretenses e arábios. Aí o que ele termina dizendo? Cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Então qual que é a grande ênfase desses versos em relação ao dom de línguas? Não é em relação a quem fala, né? É a quem ouve, mas a pessoa que ouve. Mas é o que está sendo comunicado. O que é que você está ouvindo e entendendo disso? Exatamente. Então, mais do que a fala dos discípulos em línguas, é o entendimento. A chave aqui que o Lucas está colocando é: cada um está entendendo a mensagem de salvação do Evangelho em seu próprio idioma. Então, veja, qual que é a grande chave de Babel? É a confusão. Então, se a gente está desfazendo Babel, essa mensagem de salvação ela é ordeira e ela é inteligível. Então, se a minha igreja ela fica manifestando um linguajar que não serve de proveito para ninguém, para edificação, para salvação, para confrontação de pecados, isso é Babel, é confusão, isso não traz ordem e construção. Você trouxe uma reflexão aqui, eu lembrei de uma... Até entrevistei esse cara, Nailor Marx, o nome dele. Ele é professor de língua portuguesa.
E ele falou exatamente dessa parte didática, onde o professor precisa descomplicar as coisas, ou seja, tirar as plicas, porque isso em latim é colocar barreira, é você colocar um pano e a pessoa não vê nada, não está entendendo nada. Ou seja, é isso que a gente precisa fazer com o evangelho, descomplicar, tirar as plicas, mas às vezes, aliás, muitas das vezes nós colocamos plicas. Né? E então, perceba, é isso que foi o que aconteceu em Babel. Tinha complicações lá, mas aqui no Pentecostes está falando, não, tá mas sem plicas. A complicação. Então, mas o mais interessante é que o único que tem competência para descomplicar é o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo aqui, não ia continuar com as plicas. Tudo ia continuar seguindo, a vida ia continuar seguindo do mesmo jeito que estava seguindo até ali. Entendeu? Então, perceba que o dom de línguas aqui, ele tinha uma função importante, tinha um porquê, tinha um proveito. Não foi algo movido por êxtase, não foi algo movido por sensações. Foi uma coisa que foi racional, tanto para quem falou como para quem recebeu. E foi tão racional que o texto vai dizer para nós quais foram os resultados disso. Então, Bianca, aqui dos versos 12 até o verso 15, mais ou menos, alguns vão chegar para ele e vai questionar assim. Porque, tipo assim, uns falavam e uns entendiam, mas os outros que não entendiam aquele idioma ficavam confusos. Começaram a zoar. E aqueles também que acho que resistiam ao Espírito Santo, já tinha um coração perverso, só estavam entendendo um monte de barulho realmente. Para eles era confusão mesmo. E aí o que eles vão questionar? No verso 13. Por acaso vocês estão bêbados? Né? Tipo, falando besteira e um monte de blá, 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 blá. Não, mas quem tá entendendo, né? E aí Pedro, ele se levanta dos 11 ali, ergue sua voz, ele vai fazer um sermão agora pra explicar. Ele fala, tá cedo ainda, tipo, pra gente tá bebendo, não tem nada a ver com o camarada tá bêbado a esse ponto, aquela hora da manhã, porque o camarada não parou, né? Virou a noite inteira e continuou até de manhã cedo. Aí no verso 16, ele vai começar então o seu grande sermão ali, movido pelo Espírito Santo. Agora sim, Pedro vai falar na sua própria língua, porque não tem como ele falar 20 mil línguas ao mesmo tempo. Só que você vai perceber que todo mundo vai entender o que Pedro está falando. Entendeu? Então, agora, o dom de línguas é uma tecla SAP, né? Cada um vai ter um tradutor simultâneo do Espírito Santo ali falando com eles. Então, Bianca, como não vai dar, dentro do nosso tempo, acho que pra gente comentar verso por verso do sermão, lê assim, de forma bem clara pra gente, do verso 16 até o verso 36. Vamos lá. Pelo contrário, Pedro já dizendo, não estamos bêbados, né? O que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, versículo 17, nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu espírito, até mesmo sobre os servos e as servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios, ou seja, de pessoas que não eram cristãs, que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-os dos horrores da morte, pois ela não pode mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, o rei Davi disse, vejo que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que o meu coração esteja alegre e que minha língua o louve e o meu corpo repouse em esperança. Pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Então aqui, rapidinho, aqui ele está fazendo uma aplicação de que Davi está falando sobre ele mesmo, só que aqui ele aplica Cristo. Então ele fala assim, Deus não vai deixar que Cristo apodreça na sepultura, né? Ele não vai deixar o seu santo, que é Cristo, se corromper, né, nas entranhas da morte. Continue. Versículo 28, tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com alegria de tua presença. Eu acho legal porque os discípulos também citavam a palavra, né? Ele está literalmente lendo, né? Lendo a Bíblia de mente, digamos assim, né? E outra, ele já começou o seu sermão evangelístico introduzindo Cristo. Exato. Então, se o seu sermão não começa com Cristo, não passa por Cristo, ele não é evangelístico. Termina com Cristo,
É qualquer coisa, menos um sermão evangelístico. Prossiga. Versículo 29. Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado. E seu túmulo ainda está aqui, entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem o seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e ponha-os debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza que todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Olha que legal. Esse é o grande sermão de Pedro, então, que ele anuncia para todas essas pessoas e cada um deles entende no seu próprio idioma. Qual que é a base de Pedro aqui? Qual que é a grande mensagem do Evangelho do Reino? Jesus chegou e ele era o representante de Deus, e ele era Deus. E esse Deus, esse Jesus, ele foi morto por vocês, mas ele não levou isso em consideração e Deus o ressuscitou, porque ele era o próprio Deus, ele não tinha pecado e tudo mais. E aquele que confessar o nome desse Jesus vai ser salvo. Então é a proclamação da salvação por intermédio de Cristo. É relembrar o que lá em Babel foi esquecido. Olha, o arco-íris é para lembrar que eu sou a salvação. Ah não, a gente vai se salvar. Se vocês não confessarem o nome de Jesus, vocês não vão ser salvos. Agora, olha que poder, né? A gente está falando do Pentecostes e tal, Pedro estava movido pelo Espírito Santo para falar essas palavras aqui. No verso seguinte, versículo 37, eu achei interessante porque na minha Bíblia, a versão aqui, a nova versão transformadora diz: as palavras de Pedro partiram o coração dos que ouviam e eles perguntaram a Pedro e aos outros: irmãos, o que devemos fazer? Então você percebe que o apelo não foi feito pelo pregador aqui. Quem fez o apelo pela foi multidão, né? o público que estava ouvindo que apelou. Pedro expôs Jesus de forma tão poderosa e foi isso que ele fez. Ele expôs Jesus de forma tão poderosa. Ponto. E qual foi a reação do público? E agora? E agora? O que a gente faz então? Pelo amor de Deus, eu quero então, isso. Né? Isso aqui ficou uma lição, né? Pra mim, pra quem... acho que nós três aqui pregamos nas igrejas, né? Ah, como a gente tem que aprender com a Bíblia, né? Que quem faz o apelo... Como seria bom, né? Se você tá lá pregando e alguém levantasse e falasse: o que eu faço agora? Apesar que o pessoal faz isso depois, né? Uhum. Depois da mensagem, geralmente... Então isso mostra, né? Que é o foco da pregação, ela tem que estar realmente em quem pode salvar. É uma pena, né? É só um parênteses que eu tô abrindo aqui, né? Sim. Mas é só pra gente refletir um pouco. É uma pena que muitas vezes a gente vai pregar e Cristo não é o centro da pregação. Não interessa o assunto que está sendo tratado. Cristo tem que ser o começo, o meio e o fim desse assunto. Porque é ele que tem a solução, né? E eles entenderam isso, e aí Pedro depois responde para eles que eles têm que se arrepender, né? Tem que confessar o nome de Jesus e tem que entregar a vida para eles, né? O símbolo disso era o batismo, continua sendo até hoje, né? Então perceba que o batismo aqui não é um resultado de um estudo exaustivo da Bíblia. Eu não estou dizendo que é errado fazer assim, não é isso que eu estou querendo dizer. É até muito mas bom. Eu estou dizendo que o batismo, assim, idealizado por Cristo mesmo, conforme o texto bíblico está mostrando para nós, é aquele que você entende que você sem Jesus não é nada e que você precisa que é o que o verso 38 fala. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Então qual o passo inicial para o batismo? Arrependimento. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí ele diz, né, que essa promessa é para os nossos filhos, para nós e tal, né? Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, é para todo mundo. E aí com muitas outras palavras, verso 40, deu testemunho e exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. E aí olha o que o verso 41 diz pra gente: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então qual foi o resultado do dom? A gente começa o capítulo 1 de Atos com 120 pessoas. E aí Jesus fala assim: olha, anuncia o evangelho do reino, isso vai expandir para a região, ao redor. E aí a gente chega aqui no final do capítulo 2, e ele fala assim: expandiu de 120 para 3.000. Eu acho que foi um investimento bem interessante, né? Rendeu bons frutos ali. Então, mas entendeu? o que está mostrando para a gente aqui Espírito Santo, hein? é que o crescimento da igreja se dá
pelo poder Do do Espírito. Espírito Santo. Exatamente. Esse é um ponto. O outro ponto aqui, E nós tivemos uma temporada inteira para falar Sim. sobre isso. exato. E o que me chama a atenção aqui, é bonito ver como o Antigo Testamento se cumpre no Novo, né? Uhum. O pessoal está querendo abolir o Antigo Testamento, não tem como. Ele O chama Antigo o tempo Testamento todo. é o que dá base para o que existe no Novo Testamento. Não existe Você Novo cumpre algo Testamento. que já existe. Né? Exato, sem antigo. E aqui a gente vê o cumprimento da festa das primícias. Os primeiros frutos Uau. do Das trabalho colheitas. do Messias já foi entregue a Deus, o primeiro molho. 3.000 almas convertidas a Jesus. Legal. Coisa linda. Então, Bianca, agora você tem 3.000 pessoas que vão virar aí a igreja primitiva. E aí a gente tem, então, nos versos finais, aí que você vai ler, do 42 ao 47, como se portava essa igreja de 3.000 pessoas. Porque a conversão gera frutos. Quais são os frutos Sim. da genuína conversão? Então, o que né? aconteceu? Essas 3.000 pessoas começaram a dedicar o seu coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam junto no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Pausa. Aí você vai ler o finalzinho agora. Então, o que a gente tem aqui de descrição? Eles perseveravam na doutrina, ou seja, estudavam constantemente o ensino dos apóstolos que aprenderam do próprio Cristo. Eles sentavam para comer juntos, oravam juntos, confessavam seus pecados, repartiam o que eles tinham, eram generosos, tudo isso daí, né? E eles contavam com a simpatia do povo. Então, eles se preocuparam em entender e fazer parte do evangelho do reino, de viver esse novo reino. E aí, o que acontece no final? E a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Quem é que trazia as pessoas? Cristo. Cristo. A cada dia o Senhor trazia as pessoas. Acrescentava. A Porque minha eles estavam, oração é para que a nossa comunidade esteja preparada para receber aqueles que o Senhor acrescentará. Será que minha comunidade é alguém que Deus acha vale a pena mandar para lá? Às Entendeu? vezes Fala a assim, igreja, não, não vou mandar para lá às vezes não, a porque igreja, vai fazer o cara se perder. a igreja não está crescendo, não é por falta de vontade dos membros, não. Às vezes a igreja local não está preparada para receber os novos conversos. Então, se for para tirar de um inferno para colocar no outro, pode deixar que eu arrumo outro lugar para você ir. Desfazendo Babel, e hoje nós estudamos o capítulo 2 do livro de Atos. A nossa nova temporada está estudando o livro de Atos e tem como título Atos do Espírito. Gente, bacana. Hoje Muito deu pra bom. gente Hoje foi o ver capítulo todo o inteiro, capítulo. praticamente. É, isso aí. Foi muito bacana, muitos aprendizados. E ó, você tá convidado também a mandar sua pergunta, sua dúvida. Você pode questionar, pode fazer seu comentário, mandar coraçãozinhos aqui pro Isaac, pra Maiara, entendeu? Mande corações. Mande. Isaac, valeu. Chocolates. Até semana Valeu, que vem. gente, se Deus quiser. Maiara Costa, até Valeu, semana que Bia, vem. até semana Obrigada que a você vem. que estudou junto com a gente. A gente volta aqui na semana que vem, se Deus assim permitir.